Olá, sexto ano, professor Esquilace, tudo bem? Vamos fazer a leitura agora do material novo da semana de 4 de outubro até 15 de outubro. Tá? O material sobre a percepção dos estímulos visuais, ou seja, a visão. Então, lá no final tem atividade, nós vamos ler o texto, entender o texto, refletir sobre ele, para depois poder, então, responder qualquer atividade que for feita, né? Qualquer pergunta. Aí você tira a foto, faz no caderno, né? Tira a foto e coloca lá no GSA. Tudo bem? Então é isso, gente. Vamos começar a leitura, então. A percepção dos estímulos visuais. Então você vê aí, ó, olha que imagem interessante. Você tem uma diversidade, né? Diferentes tipos de olhos dos animais. Então o A é um ser humano, o B é uma águia, o C é o olho de uma lula, o D é de um crocodilo, o E é de uma aranha, o F é de uma mosca e o G é de uma perereca, da família do sapo. Tá? Então, olha que interessante. Diversos animais invertebrados e vertebrados, eles apresentam órgãos para captação de estímulos luminosos. Mas será que todos os seres vivos são capazes de perceber a luz da mesma maneira? Como funcionam os órgãos visuais? Como as lentes podem ser usadas para corrigir problemas visuais em seres humanos? Então é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então, primeiro, o que é a visão? A visão, ela é um sentido que depende de um estímulo luminoso externo. Entre os animais, existem diferentes modos dessa captação de luz, desde aglomerados de células, que são responsáveis pela percepção da intensidade da luz, até órgãos que são capazes de formar imagens, que é o nosso caso. Um dos modos mais simples de captação de estímulos luminosos, ele pode ser observado nas planárias, que é esse animalzinho aí embaixo, que são animais invertebrados que apresentam na região anterior do corpo um aglomerado de células nervosas, algumas com capacidade de perceber a direção e a intensidade da luz. Então não são olhos, são chamados de ocelos. Então, lendo a legenda da imagem da planária aí. Os ocelos, eles estão localizados na região anterior das planárias. Anterior é na frente, tá? São estruturas que detectam, então, a presença de luz. E o sistema nervoso desses animais, eles não formam imagem, tá? Ainda nos animais invertebrados, podemos observar órgãos da visão capazes de detectar estímulos luminosos e transmiti-los ao sistema nervoso, que os interpreta, formando então imagens. Nos moluscos, por exemplo, na imagem abaixo, dois olhos com uma lente única podem ser encontrados na região da cabeça, na qual também se localizam a boca e os tentáculos sensoriais. Então, se você já viu uma lesma andando, um caracol, um caramujo andando, você já viu os olhos dele. Então, você tem aí um esquema de um caracol com corte longitudinal, mostrando alguns órgãos internos, né, e a parte externa do corpo. Então, você observa ali na região da cabeça a presença de olhos, boca e os tentáculos sensoriais. Agora, nos artrópodes, como da família, né, que é onde os insetos fazem parte, inseto, aranha, escorpião, nós podemos observar olhos simples ou olhos compostos. Os olhos compostos são encontrados em insetos e em crustáceos, por exemplo, e são órgãos muito eficientes na detecção de movimentos e na percepção de cores. Eles representam uma importante adaptação para os animais que voam e estão, né, nesse caso, constantemente ameaçados pelos predadores. Já os olhos, né, você tem aí o olho de uma mosca ali, ó, olhos compostos. Já os olhos dos vertebrados, eles são bastante diferentes dos olhos dos invertebrados, apesar de ambos captarem estímulos luminosos por meio de fotorreceptores, que são células sensoriais que são especializadas, né, e são sensíveis à luz. Os órgãos dos sentidos, incluindo os responsáveis pela visão, eles possibilitam a captação e o processamento de informações sensoriais do meio e de outros seres vivos, e são a base para diversos comportamentos,
pois é por meio dessas informações que os animais avaliam o ambiente e produzem uma ação em resposta ao que eles sentiram. Algumas estruturas associadas aos olhos são responsáveis por sua proteção e pelo controle de seus movimentos. Chamadas de estruturas anexas, elas correspondem aos supercílios, cílios, às pálpebras, ao sistema lacrimal e os músculos oculares. O sistema lacrimal ele produz a lágrima, que é um fluido que limpa e lubrifica os olhos. Tá? Então você tem aqui, ó, os supercílios, também chamado de sobrancelha, né? Os canais lacrimais fica aqui, os cílios, tá? E dentro aqui os olhos, né? Tudo que forma o globo ocular e as pálpebras que fecham, né? Para lubrificar o olho com o líquido lacrimal. E como é que funciona o olho humano? Bom, a visão humana ela é binocular, ou seja, os dois olhos em conjunto eles são responsáveis por captar o estímulo e enviar as informações do ambiente para o cérebro, onde lá então são interpretadas e a imagem é formada. A visão binocular ela melhora a percepção da distância e da profundidade em que se encontram os objetos. Então, vou ler o texto e acompanho com a imagem do olho em corte. Ó, a luz refletida pelos objetos ele atravessa a córnea. Então, você segue embaixo o desenho aí. A luz refletida pelos objetos atravessa a córnea e o humor aquoso e penetra no olho pela pupila. Na verdade, isso que o fato de você estar lendo, né, e vendo esse vídeo aqui, é isso que está acontecendo para você poder ver. Os músculos presentes na íris, eles controlam a contração e a dilatação da pupila, regulando a quantidade de luz que passa através dessa lente aí. Assim, a pupila se dilata quando há pouca luz no ambiente e ela se contrai quando há muita luz. Isso você consegue fazer em frente ao espelho. Se você for no banheiro, se tiver aquela luzinha em cima do banheiro, ou pede para alguém te ajudar, você fica olhando para o teu olho e pede para a pessoa apagar a luz, principalmente de noite, que é melhor, né? Está mais escuro. A hora que a pessoa, aí você pede para a pessoa acender a luz. A hora que ela acende a luz, você vê a sua pupila diminuindo. Porque como tinha pouca luz, a pupila abre, como disse aí no texto. Quando acende a luz, tem muita luz, aí a pupila se contrai e fecha. Você consegue ver esse movimento em você mesmo, tá? Então, a lente ela promove a acomodação visual, ou seja, a musculatura associada a ela ajusta a sua curvatura para focalizar a imagem e direcionar os raios de luz para a retina. Para focalizar objetos próximos, a curvatura da lente ela aumenta. Para localizar objetos distantes, a curvatura diminui. Ao atravessarem a lente e o humor vítreo, os raios luminosos atingem a retina, onde são captadas pelos fotorreceptores, que são aquelas células especiais. A retina ela possui dois tipos de fotorreceptor, os cones e os bastonetes. Os cones, embora menos sensíveis à luz, eles detectam as cores. Na retina humana, são encontradas três tipos de cone, nos quais são detectados as três cores primárias, o azul, o verde e o vermelho, que por combinação vai resultar nas demais cores que o ser humano é capaz de distinguir. E outro fotorreceptor são os bastonetes, que são fotorreceptores mais sensíveis à luz. Eles distinguem claridade, escuridão, movimento e forma, porém eles não detectam cores. Ambos os fotorreceptores eles convertem os estímulos luminosos em estímulos nervosos, que são conduzidos pelo nervo óptico até o cérebro. Tá? Então você tem aqui ó, toda a estrutura, né, a lente, onde fica a córnea, a pupila, o humor aquoso, a íris, o humor vítreo, um ponto cego, né, o nervo óptico que vai até o cérebro, a retina e a corióide. Tá? E, bom, no meu caso eu tenho, né, os olhos e o problema de visão. Eu tenho problema de visão. Então, quando a gente usa óculos ou lente, é porque você tem algum tipo de problema
de visão. Então, vamos ver quais são eles. Um dos componentes do olho humano é a lente, que tem esse nome por se tratar de uma lente convergente flexível que permite focar os raios luminosos que são captados pela retina. Então, os principais problemas de visão eles podem ser resolvidos com o uso de óculos. Vamos estudar alguns problemas de visão comuns. Então, observe a ilustração, as ilustrações abaixo, para comparar um olho com visão normal e um olho com hipermetropia, outro com miopia e um outro com astigmatismo. Então, vamos lá. Olho normal. Então, no olho com visão normal, os raios luminosos são focados exatamente em cima da retina. As informações são captadas pelo nervo óptico e transmitidas para o cérebro. Agora, quando tem a hipermetropia, então o olho com hipermetropia ele é mais curto que o normal e os raios de luz eles são focados atrás da retina. Então, dessa forma, o hipermétrope ele percebe os objetos próximos desfocados. Para correção, são utilizadas lentes convergentes. Né? Então, hipermetropia para objetos próximos. E a miopia? No olho com miopia, os raios luminosos eles são focados antes da retina, pois ele é mais alongado que o normal. Dessa forma, o míope enxerga os objetos distantes desfocados. Para correção, são utilizadas lentes divergentes, então miopia é para longe. E o astigmatismo? O astigmatismo ele ocorre quando a córnea apresenta imperfeições em sua curvatura. Ela geralmente é esférica, mas nesse caso ela se torna mais ovalada. Isso faz com que a pessoa com astigmatismo veja a imagem sem foco. Para correção, são utilizadas lentes cilíndricas. Tá? Então, esses são os tipos de problema da visão que nós temos. Outros problemas de visão, né, outras doenças que acometem os olhos humanos que estão descritas nessa tabela aí. É o glaucoma, que é o aumento da pressão interna do bulbo ocular, desculpa, em razão de falta de drenagem do humor aquoso. Pode afetar o nervo óptico e provocar a perda da visão. A catarata. A lente ela se torna opaca, diminuindo a capacidade de visão. Isso é mais comum nas pessoas idosas. Tá? A presbiopia. Ela é uma diminuição da capacidade de a lente mudar de forma e focalizar objetos próximos, conhecida como vista cansada. Ocorre em geral a partir dos 40 anos de idade. Esse distúrbio ele pode ser tratado com lentes corretivas. E a conjuntivite, que é uma inflamação da esclera que é provocada por infecções por micro-organismos, principalmente bactérias e vírus. Então é isso, gente. Aí nós temos aqui 8 perguntas para você responder facilmente lendo o material que eu disponibilizei para vocês. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente faz a correção dessas atividades e até um abraço para vocês.